Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos, é uma grande honra estar com vocês mais um domingo, o dia do Senhor, que podemos estar juntos cultuando a Deus. Eu estou voltando aí das minhas férias. Nessas férias eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes na Primeira Igreja Batista do Pará, e eu preguei lá sobre as marcas da igreja primitiva, baseado ali em Atos 2:42, e o texto de Atos 2:42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí eu preguei 4 mensagens lá, uma sobre a doutrina dos apóstolos, que é um ensino fiel, transmitido por testemunhas oculares da vida, da morte e ressurreição de Cristo. A comunhão, compartilhada da vida cristã em amor, serviço mútuo e unidade de espírito. O partir do pão, que é uma referência à ceia do Senhor, o sinal visível da nova aliança, celebrada em memória do sacrifício de Cristo. E por fim eu falei sobre a oração, que é a prática constante da dependência de Deus, tanto individual como coletivamente. Então hoje, antes de nós retomarmos a nossa série em Gálatas, de exposições em Gálatas, eu queria trazer para vocês esta última mensagem que eu trouxe lá sobre oração, que é um tema muito importante, que todos nós também precisamos considerar, que é a prática constante da dependência de Deus, tanto individual como coletivamente. Então hoje nós vamos ter essa mensagem sobre uma igreja que ora, e a partir da semana que vem nós retomamos a nossa série em Gálatas e seguimos continuamente as nossas exposições em Gálatas, certo? Então, vamos trabalhar esse assunto. Eu peço que os irmãos já deixem aberto o texto de Filipenses 4. Você pode abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos considerar os versos 6 e 7. Queridos, a oração, ela era uma prática constante, natural e uma prática indispensável naquela comunidade. Eles não oravam apenas individualmente, mas também juntos, como corpo, com perseverança e fé. Essa mesma ênfase sobre a oração também aparece neste texto que eu falei para vocês de Filipenses, em um outro contexto, anos depois, na carta de Paulo. O verso 6 e 7, que nós vamos considerar, vai trazer uma reflexão sobre esse tema, e eu trouxe o título de Uma Igreja que Ora. Vamos ouvir a palavra de Deus, Filipenses 4, dos 6 ao 7. Vamos ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Reconhecemos a nossa total dependência e necessidade de Ti. Eu reconheço a minha fraqueza, Senhor. E te peço, apesar de mim, usa-me como instrumento Teu para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações como um solo fértil, para receber a Tua boa semente, desvenda os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, rocha nossa, Redentor nosso, e que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória, que o Teu Santo Espírito venha agir com poder em nosso meio, para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como de costume, sempre nós consideramos o contexto de cada passagem que nós vamos trabalhar. E vamos observar brevemente o contexto da igreja em Filipos. Essa
igreja nasceu de uma forma inusitada. Uma mulher convertida à beira de um rio, um carcereiro transformado em um terremoto e uma nova comunidade formada por atos poderosos da graça de Deus. No entanto, ela também enfrentava seus desafios, pressões externas, tensões internas e a ausência de Paulo, que agora Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Mesmo assim, mesmo estando preso, ele escreve uma carta que é marcada pela alegria, pela esperança, e ele encerra a sua carta com essa exortação pastoral e profunda. Ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo, ele não oferece aqui métodos humanos, soluções imediatas. Ele apontou para o caminho da oração. Porque, queridos, uma igreja que ora é uma igreja que resiste ao tempo, resiste às provações e resiste aos ataques do maligno, os ataques do inimigo. Uma igreja que ora não é dominada pela ansiedade, mas é sustentada pela paz que vem de Deus. E, queridos, essa palavra continua sendo para nós hoje. Tem muito a nos instruir. A nossa igreja aqui, Igreja Batista Reformada de Belém, tem muito a se beneficiar com essas instruções inspiradas que foram registradas por Paulo. Nós também vivemos numa correria, distração, inquietação, mas o chamado bíblico, ele permanece. Voltemos à oração. Esse é um ponto que eu queria destacar, porque quando muitos de nós, talvez, viemos de outras tradições e acabamos nos tornando batistas reformados agora, e a ênfase é muito grande em relação à doutrina, ao ensino, à palavra. Isso é muito bom. Nós somos como os bereanos que vamos lá na Escritura para ver se as coisas são assim mesmo. Temos confissões de fé, estudos bíblicos, estamos sempre estudando. Mas a gente não pode fazer isso e negligenciar a oração. Nós temos que fazer essas coisas sem esquecer aquelas. Não é porque você se tornou reformado que agora você não vai mais dobrar o joelho e orar. Às vezes, infelizmente, as reuniões de oração são as reuniões menos frequentadas. É certo que cada um tem as suas responsabilidades, a correria é grande. Mas, na medida do possível, quando nós tivemos possibilidade de participar, isso deveria ser algo que a gente deveria se esforçar para fazer. Porque nós entendemos que a igreja não avança na força do nosso próprio braço. A igreja avança de acordo com a vontade do Senhor, na força do Senhor. Eu percebo ao longo desses anos em nossa igreja começou numa garagem, na minha casa. Nós já mudamos de prédio 2 vezes, graças a Deus estamos aqui, com muitos rostos novos, muitos que estão chegando, alguns pastores hoje que pastoreiam outras igrejas, foram enviados a partir dessa igreja local. Esse prédio aqui que é novo, ele já foi inclusive reformado. Quando nós alugamos esse prédio aqui, as salas que tinham lá em cima nem existiam ainda. Tudo isso que aconteceu, que a gente chegou até aqui, sobre cada um desses detalhes, nós temos ao longo de todos esses anos, orado aqui nas quartas-feiras, sobre cada um desses detalhes. E a gente vê as respostas de oração. O irmão Mike, que está conosco há muitos anos, que tem conduzido a reunião de oração, ele pode testemunhar para vocês depois de quantas quartas-feiras nós não colocamos aqui cada detalhe em oração. Isso que a gente está vivenciando hoje, lá atrás era um motivo de oração, que a gente clamava ao Senhor. Vamos mudar de prédio, vamos conseguir
reformar o prédio. Hoje a gente está aqui, graças a Deus. Não é um mérito nosso, mas ao Senhor que responde às orações do seu povo, para a glória dele mesmo. Então, meus irmãos, nós vamos observar hoje a importância de nós dependermos de Deus, tanto como igreja, uma igreja que confia no Senhor, que coloca tudo diante do Senhor, suas dificuldades, seus problemas, seus propósitos, sua missão, mas também individualmente. Nós, na nossa luta contra o pecado, na condução de nossos filhos, nossos desafios no trabalho e até mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. A Escritura nos orienta a orar sem cessar. É a todo tempo. É a cada detalhe, a cada desafio. Aquele momento que você lembra de algum irmão que fazia tempo que você, puxa, nunca mais falei com ele. Quem sabe não é uma boa oportunidade de já fazer uma oração por ele? Senhor, eu não sei o que está acontecendo com o fulano, mas o Senhor sabe muito bem. O ajuda, o abençoa. Nossa, eu lembrei que o irmão da ciclana, da irmã ciclana, vai fazer uma cirurgia. Senhor, tem misericórdia, conduz os médicos, abençoa. Senhor, a igreja tem passado por desafios. Ajuda-nos nesses desafios a superar esses problemas. Dá sabedoria para a liderança da igreja na próxima assembleia. Ó Senhor, meus filhos estou com dificuldade, meu filho tem sido tão endurecido. Quebrando o coração desse menino. Me dá sabedoria para dar um bom exemplo. Senhor, me ajuda a lidar com as minhas dificuldades no meu casamento. Ó Pai, tem misericórdia do fulano. Você pode colocar tudo diante de Deus em oração. E nós, como igreja, estamos aqui, um pequeno grupinho, às quartas-feiras, colocando a reunião de hoje em oração. Nós oramos por todas as reuniões da semana. Nós oramos pelas nossas autoridades. Nós oramos pelos pedidos de oração dos irmãos. Os irmãos colocam no grupo, os irmãos vêm e colocam. Nós oramos pelos pedidos de oração dos irmãos. Oramos pelos projetos da igreja, pela liderança da igreja, pelas famílias. Estamos aqui às quartas-feiras orando. É um dos momentos que nós temos de oração coletiva, mas também temos orações individuais que cada um de nós pode e deve fazer, como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, ore a Deus. Ele sabe de tudo que você precisa. Você pode colocar diante do Senhor todas essas questões. E hoje, à luz de Filipenses 4, do 6 ao 7, nós vamos ver 3 marcas de uma igreja que ora. Em primeiro lugar, uma igreja que ora vence a ansiedade. Nós vemos aqui no versículo 6. E segundo, uma igreja que ora apresenta tudo a Deus. Você vê no versículo 6, na parte B. Em terceiro, uma igreja que ora experimenta a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a ser uma igreja que ora. Nós vamos então ao primeiro ponto. Uma igreja que ora vence a ansiedade. Olha o que o texto diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo escreve a cristãos que enfrentavam provações, perseguições, incerteza, falta de estabilidade. Ele mesmo estava preso. Imagina só, ele está preso, tem gente perseguindo, tem problemas na igreja, tem situações adversas, mas o que ele diz? Não andem ansiosos com coisa nenhuma. Ainda assim, ele conclama a não viverem com ansiedade. Como isso é possível, meus irmãos? A resposta está exatamente na oração. A ansiedade nasce quando nós tentamos assumir um controle que só pertence a Deus.
Tem certas situações que a gente não pode fazer mais nada, que está nas mãos do Senhor. E se a gente ficar ansioso, não vai resolver nada. A oração, por sua vez, ela nos reposiciona. Ela nos lembra que nós não somos soberanos, mas somos filhos de um Pai que é. Um Pai que é soberano. Então, meus irmãos, a cura para a nossa ansiedade é a nossa confiança em Deus. Quando nós voltamos ao Senhor em oração, nós elevamos os nossos pensamentos acima das circunstâncias e nós encontramos descanso na sua providência. Queridos, esquecer-se de Deus nos torna vulneráveis às inquietações, mas orar é um ato de fé, é lançar as nossas preocupações ao trono dos pés do Senhor, crendo que Ele governa todas as coisas com sabedoria e com bondade. A oração é o exercício de entrega e confiança a um Rei que é soberano. Quando eu penso sobre isso, imagina, circunstâncias adversas, motivos que talvez podem nos trazer inquietação, mas ainda assim nós somos convidados a confiar, a descansar e a não andarmos ansiosos. Qual é a figura que isso se parece? Uma ilustração para a gente aqui. Imagine uma criança pequena. Ela está com seu pai, lá fora uma tempestade caindo. Trovões, cabrum, muita chuva. Os trovões ecoam, os relâmpagos cortam o céu, o vento sopra com força. Tudo lá fora parece assustador. Mas ela está dentro de casa e está no colo do seu pai. Ela não entende o que está acontecendo, nem sabe quando a tempestade vai passar. Mas isso não importa, porque ela está segura. O mundo pode estar desabando ao seu redor, mas ela dorme em paz, porque ela confia em quem está carregando ela no colo. Assim também, meus irmãos, é o Filho de Deus. Em meio às tempestades da vida, da ansiedade, nós podemos correr para os braços do Pai. Por meio de Cristo, nós encontramos descanso junto ao trono da graça. Queridos, lembre-se de Mateus 6, que fala que o Deus que veste os lírios do campo, que alimenta os passarinhos, Ele certamente cuidará dos seus filhos. Essa é a confiança que nós encontramos também no Salmo 23. Vocês lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pula mais para frente, tem uma parte que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Imagina passar por um vale escuro, que talvez tenham feras, talvez tenham perigos. Isso poderia nos levar a temer. Mas por que essa ovelha não teme? Porque Tu estás comigo. O bom pastor a protege. O bom pastor a guarda. O bom pastor a conduz. Ele sabe que ele vai conduzi-la com segurança. Mesmo no vale, o pastor está presente. Ele guia, ele consola, ele sustenta. E o Salmo 46 também traz uma imagem muito bela. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça ruir, o nosso Deus permanece firme. Ele é refúgio para o aflito, Ele é abrigo para o cansado, Ele é descanso para o ansioso. Quando nós oramos, nós colocamos a nós mesmos como essa criança nos braços seguros do Pai. É ali, mesmo sem entender tudo, que nós podemos repousar em paz, porque não há lugar mais seguro do que a presença do nosso Deus. Imagine essa imagem: refúgio,
fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Os exércitos inimigos estão chegando, estão vindo nos atacar, e você corre para uma torre forte. Mesmo que eles estejam lá fora, você está seguro. Queridos, a ansiedade revela que nós estamos tentando controlar aquilo que não está em nossas mãos. E uma igreja que ora demonstra a sua confiança na providência de Deus, mesmo quando os ventos contrários sopram. Queridos, quantos desafios ao longo desses anos aqui na igreja nós já vivenciamos e nós já superamos na confiança no Senhor. Quantas situações difíceis que nós passamos e continuamos enfrentando e vencendo, observando a boa mão do Senhor nos conduzindo. Nós devemos substituir a nossa preocupação pela súplica, lembrando que Deus acolhe corações aflitos e jamais os rejeita. Assim como aquela igreja primitiva perseverava na oração comunitária, como lemos lá em Atos 2:42, nós também, meus irmãos, somos chamados a cultivar uma comunidade comprometida com a oração, onde nós levamos diante de Deus todas as nossas necessidades, com súplicas, ações de graças, exatamente como o apóstolo Paulo coloca em Filipenses 4:6. Queridos, diariamente, o irmão Camil tem colocado no grupo alguns nomes de membros da igreja. Eu acho que ele tem colocado 3 por dia. E os irmãos colocam lá seus pedidos de oração, seus motivos de oração. Ore por eles. Aproveite essa oportunidade. Não seja só mais uma mensagem que você lê lá e passa para cima. Quando você vê lá, por exemplo, no grupo da igreja, alguém colocando: olha, eu peço oração por dificuldades que tenho enfrentado, por doenças que estou enfrentando, pelos meus filhos. O que a pessoa colocar lá? Tira um tempinho para orar por essas pessoas. Que a gente cultive esse hábito nas oportunidades que nós temos como igreja. Não, para mim é difícil vir na quarta-feira, eu trabalho à noite, chego tarde em casa. Mas tira um tempo para você orar também por esses motivos que são colocados ali, pelos pedidos de oração dos irmãos. Mesmo na sua casa, caso você não possa. Mas lembre disso, que é na oração, meus irmãos. É na oração que a igreja avança, de acordo com a boa mão e vontade do Senhor. Antes de cada culto, aqui, nós convidamos, por exemplo, os irmãos que vão participar do culto, vai ali para o cantinho, para orar. Porque eu não confio na minha oratória, na minha retórica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Nós confiamos no Senhor, seja nas orações, na condução do culto, nas pregações, no cântico. A nossa igreja precisa ser uma igreja que depende do Senhor, que confia no Senhor, que ora de forma comunitária e também que ora individualmente, casa em casa. Nossas famílias também devem ter o hábito de orar em casa. A oração é essencial para o cristão. Em segundo lugar, nós vamos observar que uma igreja que ora apresenta tudo a Deus. Olha o que diz o versículo 6b. Olha o que diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Paulo nos exorta a levar a Deus todas as nossas necessidades, sejam elas grandes ou pequenas. O que é grande para Deus, não é? Alegrias ou dores, decisões difíceis ou dúvidas que nos afligem. Nada é pequeno demais, nada está fora do alcance da oração. Deus, na sua soberania absoluta, sabe tudo o que nós enfrentamos. O Senhor conhece
as suas necessidades, as suas dores, as suas aflições, até mesmo aquilo que você não consegue nem expressar. Não tem coisas que a gente sabe que está passando, não consegue nem transformar em palavras. O Senhor conhece. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós temos um sacerdote, sumo sacerdote que é Cristo, que intercede em nosso favor. Nós somos chamados a orar. Que privilégio nós temos de entrar no trono da graça, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Que privilégio nós temos de falar com Deus. É um privilégio, meus irmãos. Um Deus que conhece e que fala que nós podemos lançar diante dele tudo. Ele sabe tudo o que enfrentamos, mas ele nos chama a orar, não porque ele precisa ouvir nossos pedidos, mas para que nós aprendamos a depender verdadeiramente dele. Orar é reconhecer que nós não estamos no controle, é lançar nossas ansiedades sobre aquele que cuida de nós, com amor e poder. Toda vez que você agradece antes de uma refeição, você está reconhecendo que o seu pão vem de Deus, que o seu sustento vem do Senhor. Cada vez que você ora de noite para agradecer aquele dia, ou de dia quando você acorda para agradecer mais um dia, você reconhece que a sua vida está nas mãos de Deus, que Ele que escreveu cada dia no seu livro. Paulo também nos lembra que a nossa oração deve ser acompanhada com ações de graça. Esse ponto é interessante. Significa que mesmo antes de receber a resposta, nós confiamos na fidelidade e na bondade do Senhor. A nossa esperança não está na resposta imediata, mas na certeza de que Deus ouve e cuida de nós. Nós oramos com gratidão, com ações de graças. E o verbo traduzido aqui por não andeis ansiosos, fala de uma ansiedade que domina, que rouba a paz e nos paralisa. Ele não está falando de um simples cuidado natural, como o que Timóteo tinha pelos filipenses, mas de um medo descontrolado que nos afasta da confiança em Deus. Essa ansiedade pode se manifestar de muitas formas. Por exemplo, a preocupação com o sustento, o futuro, a saúde, as relações, ou mesmo o medo do que virá. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal, que me veio à memória agora que eu lembrei. Tinha um dia que eu tinha algumas contas para pagar e eu não tinha recurso nenhum. E eu não tinha de onde tirar o valor. Faz um tempo isso. E eu fechei a porta do quarto, orei, confiando no Senhor. Senhor, a situação é essa, está aqui. Eu não sei o que fazer, me ajuda, me mostra o caminho. Coloquei diante do Senhor a situação. Queridos, no mesmo dia, sem essas pessoas saberem de nada da situação que eu estava vivendo, um pastor me ligou e disse: Pastor Fernando, eu lembrei de você, que você está fazendo mestrado em São Paulo, eu sei como é difícil, os livros são caros, a viagem demanda gasto, então eu lembrei de você e eu estou enviando uma oferta para você. E uma senhora também, do mesmo dia, disse: olha, eu queria saber como é que eu faço para enviar uma oferta para você, porque eu lembrei e resolvi mandar uma oferta. Eu não pedi nada para eles, nem falei da minha situação, eram pessoas que nem estavam aquela situação ali. E o Senhor ouviu e respondeu a oração. Ele usa os seus meios, ele usa os seus servos, ele usa meios. E é maravilhoso você confiar na providência do Senhor. Eu tenho certeza que se a gente tivesse um tempo aqui para compartilhar testemunhos, a gente ouvir centenas deles aqui, da boa mão do Senhor, agindo
conforme a sua vontade, em resposta às orações de seus servos. Então, essas situações podem ser que gerem ansiedade em nós. Uma situação financeira, às vezes um problema familiar, uma doença. E a gente ora com gratidão sabendo quem cuida de nós. Porque nem sempre a resposta da oração vai ser exatamente o que a gente quer. Às vezes, como o apóstolo Paulo falou, ele ouviu. Ele orou, pediu por 3 vezes e ouviu: a minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, a gente vai receber exatamente o que a gente quer, mas às vezes Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas orações não são feitas e às vezes o que a gente está pedindo não é o que seria melhor para nós, nem o que seria a vontade de Deus naquela circunstância. Ele sabe o que é melhor. Por isso, quando nós oramos, a gente diz: seja feita a tua vontade. A tua vontade. Qual é o remédio, então, para a ansiedade, meus irmãos? É a oração. É abrir o coração diante de Deus com sinceridade, com urgência e confiança. E Paulo, ele usa 3 palavras para mostrar como deve ser a nossa oração. Ele fala sobre a palavra oração, que é um chamado à adoração e à entrega total. Ele usa a palavra súplica, que é um pedido urgente, vindo do fundo do coração. E ele usa a palavra ações de graças, que expressa a nossa fé na bondade e fidelidade de Deus, mesmo antes da resposta. Então, nós agradecemos. Quando eu penso nessa parte também de ações de graças, eu lembro do hino do cantor cristão, Conta as Bênçãos, né? Que ele nos convida a olhar para a lista de bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida, né? Mesmo quando enfrentamos ansiedades, tribulações e incertezas. Quantas vezes, em meio das dificuldades, a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez por nós? Em vez de nós nos fixarmos nos problemas, essa canção nos lembra de nós observarmos a importância das bênçãos, de contar as bênçãos que Deus já nos deu, reconhecendo o cuidado constante e fiel do nosso Deus. Muitas vezes a gente só consegue observar o problema e a gente esquece quantas vezes Deus já nos abençoou até aqui. Não é? É preciso às vezes trazer à memória aquilo que nos traz esperança e também aprender a reconhecer o que Deus já nos deu. Você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir, você tem uma família, você tem conhecimento do Senhor, as Escrituras, você tem a salvação em Cristo Jesus. Você parar para contar as bênçãos, você vai observar que são incontáveis, que, como diz o Salmo 40, eu gostaria de contar, mas são além. Vão além do que a gente pode contar. Às vezes o nosso coração se torna muito murmurador. Diante das dificuldades, a gente começa a querer só reclamar. E essa música, ela nos convida a contar as bênçãos. Quando você estiver aflito, lembre o que Deus já tem feito por você. Olha o que diz a música. Tem acaso mágoas tristes é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você consegue contar as bênçãos na sua vida? Que Deus já tem feito por você? Olha um pouquinho para trás. O que Deus já fez por você? Onde é que você está hoje? Onde você deposita a sua fé? Caso a providência esteja fazendo você passar por um momento difícil, olhe para a cruz e lembre o que Cristo fez por você e o que Ele espera no porvir. Confiando nesse Deus fiel, nós podemos orar com ações de graças, mesmo em meio à aflição, porque sabemos que Ele não nos abandona,
Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E essa confiança nos traz paz que ultrapassa todas as circunstâncias. Ore por tudo, leve diante do Senhor todas as circunstâncias da sua vida e de sua igreja local. Não restrinja a oração aos cultos. Tem esses momentos no culto, né? Oração silenciosa, vamos orar pelas oração de confissão, oração de ações de graça, mas isso não é tudo, né? Nós precisamos viver como povo que ora a todo tempo, que habita continuamente na presença do trono da graça. Em outras palavras, meus irmãos, oremos sem cessar. Já aconteceu alguma vez que você teve que tomar uma decisão difícil, ou alguém está pedindo um conselho? Quando alguém chega com uma pergunta, geralmente nos momentos de perguntas e respostas, ou de aconselhamento, enquanto a pessoa está formulando a pergunta, eu já estou aqui na minha mente: Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a responder essa questão, me ajuda a... O Samuel se identificou, ele deve fazer a mesma coisa. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria para eu responder bem essa pergunta. A gente tem que depender do Senhor a todo momento, meus irmãos. E ore com gratidão, mesmo antes de receber a resposta. Nós temos motivos para louvar, pois Deus está conosco. Então, mesmo diante das adversidades, a sua oração deve ser com ações de graças, com gratidão, confiando que Deus é bom e Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por fim, meus irmãos, uma igreja que ora experimenta a paz de Deus. O texto diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é o resultado de nós levarmos todas as nossas ansiedades a Deus em oração? A promessa de que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz, meus irmãos, não é circunstancial. Ela não depende da ausência dos problemas, mas da presença do próprio Deus. Ela não é produzida por esforço humano. Ela excede todo o entendimento, pois é um dom divino que flui da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Ela atua precisamente aonde a ansiedade nos atinge, isto é, no coração e na mente, nas emoções e nos pensamentos. A oração é o caminho designado por Deus para nós lançarmos os nossos fardos a Ele, experimentarmos a paz que protege, consola e fortalece. Quando nós compreendemos que estamos unidos a Cristo, que somos filhos amados de Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que estamos seguros na mão do bom pastor, então mesmo no meio do caos, a nossa alma encontra alento. Queridos, eu lembrei dos servos de Deus, mesmo diante de perseguição, quando nós vemos, por exemplo, Estevão, antes de ser apedrejado, ele confiante no Senhor, ele sendo acalentado pelo Senhor, no momento mais difícil da sua vida. Isso é uma paz que excede o entendimento. Como alguém pode estar em paz num momento assim? Só confiando no Senhor. Quem já passou pela experiência de estar sobrecarregado, com o coração angustiado, com a mente inquieta, com os olhos marejados, você entra na porta, abre a porta do seu quarto, entra, se ajoelha e você derrama a sua alma diante do Senhor. Já aconteceu isso? Às vezes você nem sabe quais são as palavras que usar, mas você se derrama diante do Senhor, coloca tudo diante dele e você sai de lá em paz. Você ainda nem sabe como é que vai resolver as situações. Externamente está a mesma coisa, mas alguma coisa mudou. Você está em paz, porque você está confiando no Senhor. Essa é a paz que Deus dá. É como eu disse, é um castelo fortificado no meio da batalha. Os inimigos ainda estão lá fora, mas os muros permanecem inabaláveis. Essa paz, meus irmãos, só é possível porque nós estamos em Cristo, por nós estarmos unidos a Ele. Olha os benefícios que a Escritura
nos apresenta se nós estivermos unidos a Cristo, se você está em Cristo Jesus. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória futura. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8:37, em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:39, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em Cristo nós temos paz com Deus. Em Cristo todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em Cristo, mesmo as aflições do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Mesmo que seja duro nessa vida, mesmo que você sofra muito nessa vida, a Escritura nos garante que se nós estamos em Cristo, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e habitaremos para sempre com o Senhor. É isso que resta para a igreja que sofre aqui. A glória do porvir. Não tem como se comparar. E a gente fala sobre sofrimentos grandes. Por exemplo, a igreja no primeiro século, os cristãos eles foram lançados às feras, foram queimados como nos postes, no Coliseu. Sofreram brutalmente. E a Escritura diz, olha, o sofrimento não tem como se comparar com a glória. São homens cujo mundo não é digno deles. Mas no porvir, a alegria que eles terão não vai se comparar com a glória. Com a agonia, com o sofrimento desse tempo presente. Eu pergunto a você e lembro da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? O seu único conforto. Preste atenção nessa resposta. O meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados. Me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna. Me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Essa é a paz que guardará os nossos corações e mentes, meus irmãos. Não é uma promessa de tranquilidade exterior, mas a firmeza interior diante do trono da graça. E eu pergunto a você que me ouve, você está em Cristo Jesus? Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Essas são promessas para quem é cristão, para quem confia em Jesus. Se você hoje, examinando a si mesmo, sabe que não crê em Jesus, que não faz parte desse povo, porque em Cristo morreu, sabe que você está distante, você sabe que está morto em seus delitos e pecados, arrependa-se do seu pecado, creia no Evangelho. Só em Cristo há salvação. Só há salvação confiando naquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue naquela cruz para pagar o preço do escrito de dívida de todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus Cristo? Ele morreu pela sua igreja. Você faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Você já depositou a sua fé em Jesus? Ou você está distante dos caminhos do Senhor? Como você se encontra hoje? Você quer experimentar a paz real na sua vida? Não procure nas circunstâncias. As circunstâncias são assim, ó. Mas volte-se para Deus. Ele é uma rocha inabalável. Uma igreja que ora, ela não está isenta de lutas, mas ela vive segura na suficiência de Cristo.
Ore até o seu coração encontrar descanso. E quando a paz vier, reconheça, ela veio do alto e vai guardar você até o fim. Irmãos, para concluir, a oração é mais do que um hábito cristão. É uma confissão viva de que nós não somos autossuficientes, mas totalmente dependentes de Deus. Uma igreja que ora vence a ansiedade porque confia na providência do Pai. Apresenta tudo a Deus porque reconhece a sua soberania e o seu cuidado em cada detalhe. Experimenta a paz que excede todo o entendimento, porque está unida a Cristo, e Cristo é o príncipe da paz. Que o Senhor nos conduza a sermos cada vez mais uma igreja que ora de forma constante, fervorosa e cheia de fé. E assim, meus irmãos, como eu concluí essa série sobre Atos 2:42, nós consideramos que algumas marcas da igreja primitiva também devem fazer parte da nossa igreja hoje. Elas são a doutrina fiel, comunhão viva, partilha constante e a oração perseverante. Que essas marcas não sejam apenas ideias na nossa mente, mas realidades visíveis entre nós, para a glória de Deus, para o bem da igreja e para o testemunho no mundo. Vamos orar. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra, que nos orienta, que nos sustenta, que nos conduz, que nos estimula a buscar ao Senhor e a viver para a Tua glória. Que os nossos corações estejam aquecidos para Te buscar, que essa igreja venha despertar para Te buscar de todo o coração. Que o Senhor seja o primeiro lugar na nossa vida. Que venhamos, Senhor, viver para a Tua glória. Que venhamos, Senhor, orar sem cessar. E confiar e depender totalmente de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos, nesse momento,